Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas, irmãos e irmãs de vida, nós terráqueos. Oi, turminha, tudo bem? Tô com essa tossinha de final de gripe, garganta pegando um bocadinho. Ó, pra vocês. Ale! Saudade, viu? Ai, gente, que legal, que gostoso estar aqui mais uma segunda-feira, tão bom, né? Mais uma semana correu, voou e a gente tá aqui firme e forte. Adoro, muito bom. Ó, estamos aqui papeando, mandando aviãozinho pra família, pros amigos fazerem evangelho junto com a gente, ou que façam depois, tudo bem, mas o importante é todo mundo fazendo evangelho e pegando a água de vocês, tá? A minha tá aqui, eu vou beber bastante, dar umas boladinhas porque seca a garganta. Tô com meu ventilador aqui do lado porque tá calor hoje, né, gente? Caramba! Hoje fez calor, amanhã vai fazer calor, que eu tava vendo no tempo. Depois também vai fazer calor. Mas faz parte, né? Então sejam todos muito bem-vindos, quem tá entrando agora. Como a gente tava falando, pegando a água, a gente lembrando que a água ela é individual, tá bom? Pega uma pra você, uma pro seu marido ou pra sua esposa, pros seus filhos individual, pros seus pets. Cada um vai ter uma necessidade de um remédio, né? Boa noite. Eu, por exemplo, para minha garganta, vou precisar de um remedinho. E a nossa fé, né? A gente sabe que Jesus está sempre com a gente. Diga-se de passagem também, vai ser o nosso assunto de hoje, Jesus. E que a gente faça a nossa parte e Jesus e toda a espiritualidade faz a parte deles. Então a gente já está aqui, todo mundo junto. Espiritualidade responsável pelo nosso evangelho também já está aqui pronta para trabalhar nos nossos ensinamentos, para trabalhar nos passes, na fluidificação das águas, na limpeza do ambiente. Como é importante, né, gente, o evangelho, por conta disso, trazendo essa limpeza. A gente aprende na doutrina espírita, pelos espíritos, que a doutrina espírita, é importante a gente falar isso, né? Gente, não é do homem, é dos espíritos. Boa noite para quem está entrando agora. Então, eles falam pra gente que por conta das nossas brigas, que inevitavelmente a gente acaba tendo, né, dentro do nosso lar, com a família, principalmente. Então essas brigas, esses pensamentos de raiva, né, de tristeza, esses pensamentos vão se cristalizando e vão ficando cristalizados nos móveis, na parede. É que a gente, com os nossos olhos da carne, a gente não enxerga. Tem um livro do André Luiz, onde ele fala que se a gente pudesse ver o nosso lar, o ambiente, quando a gente tem brigas, como fica, é triste. E claro que a gente tem que fazer a nossa parte, evitar esse tipo de brigas, enfim, no geral. Mas a espiritualidade, durante o evangelho no lar, eles vêm e limpam, né, o ambiente. Como a gente pede no início, né? Como a gente agradece. Limpa, higieniza, harmoniza. Mas que a gente faça a nossa parte. E se de repente essa briga for inevitável,
de repente fazer uma oração, pedindo perdão, pedindo ajuda para Jesus, para os bons espíritos, para que esse sentimento possa ser limpado em primeiro lugar do nosso coração e depois do nosso lar. Tá bom? Bom, eu já vou ler o nosso livrinho, o nosso Gotas de Esperança. Hoje, uma mensagem para, né, o nosso livrinho de bolso, que traz tantas palavras de sabedoria no nosso Evangelho. Então, vamos começar enquanto a gente está aqui batendo papo. Nossa, deixa eu só passar a mão no meu celular que ele está com a tela suja. Misericórdia. Pronto. Então, pegando água de vocês, certo? Mensagem de número par. A espiritualidade vai mandar pra gente uma mensagem. Número 20. Trabalhe servindo. Trabalhar significa agir de acordo com a dinâmica universal. Tudo se movimenta e serve, desde as estrelas até os átomos. Nada fica parado aqui na Terra, nada. A parte material, a parte humana, animal, vegetal, mineral, nada fica parado. Não lamente o trabalho a fazer. Realize-o da melhor maneira possível, dando tudo de si. Por ele você atrai benefícios da vida. Traz-lhe a saúde, o bem-estar. Os outros recebem o seu auxílio. Cumprir fielmente as próprias obrigações é sintonizar com o infinito. O que é o infinito aqui? A espiritualidade, o plano espiritual é o infinito. Só quem trabalha e serve conquista a legítima paz de consciência. A gente vai falar sobre isso no nosso Evangelho, né? Aquele trabalho de formiguinha, sem preguiça, sem medo, seja no nosso trabalho terreno, onde a gente ganha o nosso dinheiro, que a gente possa aproveitar as oportunidades de servir a quem? A Deus, a Jesus, que a gente possa ajudar os nossos irmãos no trabalho, o quanto a gente puder. Giovanni, muito bem-vindo, viu? A nossa irmã Rita. É isso, tamo junto. Bora. E a gente vai falar sobre isso no nosso Evangelho hoje. Eu gosto de falar, né, gente? O nosso Evangelho não é simplesmente um Evangelho, é um estudo. Quem tá comigo aqui desde o início sente a diferença do que a gente é hoje e do que a gente... Ricardinho, bora, meu irmão, bora aqui, ó. Bora. Ricardo, irmão querido. É nóis. Então, a gente sabe a diferença da nossa maturidade espiritual de hoje e quando a gente olha lá atrás, desde quando a gente começou o Evangelho, né? Inclusive, moçada, a gente faz o Evangelho já há alguns anos, né? Se vocês forem lá, eu sempre coloco lá no nosso canal do YouTube, Paula Sana Espiritismo, tem desde o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode
todo dia, se puder fazer o evangelho, ou 2, 3 vezes por semana, né? A Ritinha ensinando aqui, ó. Então, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente aprender sobre o plano espiritual, quanto mais a gente aumentar a nossa fé na vida futura, mais felicidade a gente vai encontrar aqui na Terra e afastar sofrimento, e ter menos sofrimentos nas nossas aflições do dia a dia, né? E esse trabalhar aqui, quanto mais a gente trabalhar servindo ao nosso próximo, a gente vai conquistar a legítima paz de consciência. E me veio agora uma questão que aconteceu hoje. Eu já vou fechar. A cachorrinha dos meus filhos, que fica na casa do pai, se chamava Fluffy, uma beagle, uma gracinha. Ela desencarnou hoje. Já estava velhinha, né? Questões de saúde, que é o que a gente fala, né? Assim como a gente fica idoso, os animais também ficam. Ninguém é para sempre. Nada e ninguém é para sempre aqui na Terra. Tudo se transforma, tudo recicla, né? Eu costumo falar assim, dá uma olhadinha aí onde você tá, mesmo que você não esteja em casa, dá uma olhadinha ao seu redor, pode olhar, nada vai estar por aqui daqui a alguns anos, né? Algumas décadas, séculos, não sei, mas não vai mais estar aqui. Inclusive, se você se olhar no espelho, também não vai estar aqui, né? Mas a gente entende pelos nossos estudos que a vida não cessa com a morte do corpo. E por que eu tô falando isso? Hoje eles ficaram tristes, né? Por conta da partida da Fluffy. Mas a gente conversa muito, né? Eu faço eles entenderem essa questão da vida após a morte. E eu deixo muito claro que não é só o ser humano, não é só o homem que continua vivo depois da morte. É o animal também. Também. O animal, ele vai continuar a evolução dele, né? Na linha dele, na classificação dele, ele vai continuar a evolução. O que vai morrer é o corpo dele. E então, como a gente conversa muito sobre isso, e me veio isso hoje na cabeça, então foi muito legal, porque eu acho que, óbvio, que o luto existe, sempre vai existir, né? Enquanto a gente habita aqui nessa terra, é difícil a gente ficar feliz com a passagem de alguém, assim como acontece em mundos mais superiores, em mundos felizes, onde se entende perfeitamente, né, que a vida não termina. Então o luto, como a gente sempre fala, ele faz parte da nossa vida aqui, porque a gente ainda é apegado à terra, né? A gente ainda é apegado à matéria. Mas o sofrimento, ele é menor. Não existe o desespero, não existe, né, a perturbação forte, não. Então eles entendem melhor que a cachorrinha desencarnou, mas o espírito dela continua vivo, vai continuar na evolução, né? A gente aprende pelo espiritismo que normalmente os espíritos que trabalham com os animais, né, com a passagem dos animais, eles permitem que esse espírito fique no nosso lar por um tempo que faz bem para ele, faz bem pra gente,
Então tudo isso eu converso com eles. E eles vão seguir. E quem sabe não reencarna na nossa família de novo, né? Só que em outro corpinho. De qualquer forma, teve uma vida feliz aqui com a gente, com eles, né? E vai seguir feliz. Então a gente está para o nosso pet, assim como o nosso mentor está para nós. Então a nossa presença na vida do nosso pet é muito importante. Eu já conversei com algumas pessoas daqui sobre isso. Então é muito bacana a gente ter essa certeza, né? Essa fé raciocinada na vida futura. O que eu agradeço todos os dias e peço todos os dias a Deus para que essa fé aumente para mim e para todos aqui na Terra. Então vamos dar início, vamos fazer a nossa oração, a nossa prece inicial para o nosso Evangelho. Já é 9h17. Fecha os seus olhos depois desse bate-papo tão gostoso, falando de vida após a morte. A vida não acaba. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente é, não fica perdido, vai com a gente de encarnação em encarnação, não se perde. A gente pode ficar muito tranquilo com relação a isso. E por isso, vamos sentir a gratidão no nosso coração. Primeiro a Deus, depois a Jesus, nosso mestre amado, nosso grande irmão maior, e toda a espiritualidade amiga que acompanha a gente durante a nossa jornada aqui na Terra. Sejamos muito gratos por esse despertar espiritual nessa encarnação, que a gente possa servir a Deus, a Jesus, que a gente possa levar pelo nosso exemplo os ensinamentos do Cristo, essa alegria, essa felicidade que a gente sente em cada aprendizado e em cada prática do nosso dia a dia. Agradecemos a espiritualidade responsável pela higienização, pela harmonização do nosso lar, pela limpeza dos sentimentos ruins que serão transmutados. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, espiritualidade que vai aplicar os passes, fazer os tratamentos, curas físicas e espirituais. E com essa gratidão no nosso coração, com esse amor, a gente inicia mais um Evangelho dizendo graças a Deus, que assim seja. Deixa eu beber mais um bocadinho de água. Então a gente está no nosso estudando, como eu falei, fazendo o Evangelho e estudando as obras da doutrina espírita, né? A gente está no nosso Caminho, Verdade e Vida, psicografada pelo Emmanuel através do nosso amado Chico Xavier, onde aqui existem os versículos da Bíblia e o Emmanuel escorre, né? Fazendo a gente entender melhor para a gente colocar no nosso dia a dia. E hoje a gente vai estudar o capítulo 17, que se chama Por Cristo. Por Cristo. Aqui nesse capítulo, gente, ele vai falar da carta de Filemon. Ela foi escrita, essa carta, pelo apóstolo Paulo, que a gente sabe, apóstolo Paulo, né, gente? Era Saulo. Foi um perseguidor ferrenho de Jesus Cristo, matou dezenas, centenas de cristãos e ele se converte, né? Sendo um dos
maiores apóstolos do Cristo. E essa carta de Fílemon, que foi escrita pelo Paulo, para incentivar o Fílemon a receber Onésimo. Eu vou contar rapidinho para a gente entender essa historinha. Receber o Onésimo de volta como um irmão no Evangelho. Sem os castigos, sem Fílemon castigar o Onésimo com os castigos normais que são impostos aos servos que fugiam. Então Paulo se oferece para repor qualquer prejuízo financeiro. Aqui a gente fala, foi o financeiro, mas a gente pode colocar morais também na nossa vida, né? Que o Onésimo tivesse causado para o Fílemon, que era... Quem era Fílemon, gente, para a gente entender melhor? Ele foi um cristão rico, tá? Que morava em Colossas, na Ásia Menor. A casa dele, do Fílemon, era um local de reunião, né, para a igreja da região. Então as pessoas se reuniam na casa dele, deste cristão rico, que tinha servos, né, empregados para religião, enfim. E o Onésimo, ele era escravo de Fílemon, que fugiu para Roma para ajudar o Paulo. E o Paulo manteve o Onésimo com ele até a conduta, né, do Onésimo demonstrar sinceridade na conversão. E aí, lógico, existe a pressão de Fílemon, né? Porque Onésimo foge, o escravo dele foge, né? Para ajudar o Paulo. Então, vamos lá. A passagem da Bíblia é a seguinte, que está lá em Fílemon, tá? No capítulo 1. Ô, gente, tá tudo bem a música? Vocês estão me ouvindo bem? Não tá atrapalhando? Se estiver atrapalhando, me fala. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Paulo fala isso para Fílemon, né? Se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Ele fala para Fílemon. E aí vem o Emmanuel explicando. Enviando Onésimo a Fílemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo que lançasse ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação, quer dizer, o conselho, às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Olha que interessante. A cada novo dia de luta, a gente passa a ser maior devedor do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida. E é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Olha aqui, ó, a gente tendo que ser servo de Jesus. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele. E nessa circunstância reside nosso título mais alto. Por que então o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos atacam forte
trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade da nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória do seu nome, junto dos nossos irmãos da terra, que são os seus tutelados igualmente? Olha aqui um tapa na nossa orelha. Ninguém aqui é mais do que ninguém. Jesus não ama mais a mim do que a vocês. Não, Jesus ama igual a todo mundo, assim como Deus. Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor da tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Esse capítulo é um tapa na nossa orelha, mas aquele tapa bem dado. Bem dado. Só pra gente iniciar, antes de eu dar as minhas conclusões, eu vou ler duas questõezinhas aqui do livro dos Espíritos, que é a questão 625, que fala assim, no capítulo Lei Divina ou Natural. Allan Kardec pergunta. Aliás, gente, Livro dos Espíritos, uma obra, primeira obra de Allan Kardec, uma obra básica, para quem quiser uma dica de leitura, tá? Allan Kardec pergunta assim, ó. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual é o tipo mais perfeito? Resposta dos espíritos superiores: Jesus. Aí Allan Kardec põe uma notinha falando assim: para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus ofereceu Jesus como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Qual era a religião de Jesus? Qual era a doutrina de Jesus? O amor, a caridade, a necessidade da transformação do homem. E a questão 1018, onde Allan Kardec fala assim, pergunta assim, em que sentido se devem entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Jesus falou, está lá na Bíblia. Meu reino não é deste mundo. Aí eles respondem assim. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que só reina sobre corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Mas os homens, ávidos das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, não estão com ele. Jesus está com aquele que reina o coração puro e desinteressado.
Então a gente sabe que se hoje a gente não pode falar, né, sobre esse tipo de assunto, vida após a morte, há várias moradas na casa de meu pai, quantos versículos, quantas parábolas Jesus disse e está lá na Bíblia provando a imortalidade da alma. Se hoje a gente não pode falar com muitas pessoas sobre isso, é difícil algumas pessoas entenderem. E tá tudo bem, a gente tem que entender, né? Imagina 2000 anos. Exatamente por isso que Jesus não falava diretamente, né? Abertamente a doutrina dele. Ele falava sobre essas parábolas. Que aí veio o Consolador para explicar. Então, gente, essa passagem, como eu falei, né? Ela é tão profunda, eu coloquei aqui, né? Ela é tão pesada, no bom sentido, né? Que ela até envergonha a gente, de certa maneira. Como eu falei, é um tapa em cada parágrafo, é um tapa na nossa orelha. Aí vocês, como o Emmanuel fala, né, sobre as calúnias, a ingratidão, vocês já perceberam que o quanto a gente fica vulnerável quando a gente sofre uma calúnia ou uma ingratidão? E assim, gente, absolutamente ninguém vai escapar disso aqui na Terra, né? Todo mundo quando se torna um servo do Cristo, né? Um cristão verdadeiro, um dia vai ser alvo de calúnia, né? De ingratidão. Não tem jeito, né? Porque a grande maioria de nós, a gente tem níveis, eu posso dizer assim, a gente tem níveis altos, né? De orgulho, de vaidade, de egoísmo aqui na Terra. E todos nós temos um passado obscuro. Ninguém aqui é santo, ninguém aqui é perfeito, né? E quando a gente começa a trabalhar no Evangelho, né, de Jesus, eu sei que muita gente aqui vai se identificar. Aí começam a chegar, né, as calúnias, as críticas, os julgamentos, a maledicência. Ah, mas ele fazia isso e agora ele fica falando de Deus, de Jesus. Esses dias, inclusive, questão de um mês, tem uma pessoa no Instagram, eu não vou me lembrar o nome dele agora. Ele é um ator. Eu conheço ele como ator mirim. Ele foi um ator, inclusive, gente. Eu sou péssima, gente, para lembrar nome de novela. Uma novelinha do SBT, Carrossel. É Carrossel, né? Que tem aquelas crianças. E ele era uma das crianças. Então, na época, ele era uma criança. E aí foi crescendo. E aquela coisa, né, gente? Fama, dinheiro. E aí ele se torna um adolescente e faz muitas besteiras na adolescência, no início da juventude. Só que hoje ele é um menino. Hoje ele deve ter seus, sei lá, 22, tô chutando aqui, 22, 23. É um menino exemplar. No Instagram dele
ele falando de Jesus, ele é evangélico, mas assim, que coisa linda, falando de Jesus, né, mostrando ele na igreja, dando exemplo. Nossa, que coisa linda, que coisa linda. E aí você vai lá nos comentários, meu Deus do céu, é exatamente isso aqui, ó. Nossa, mas ontem ele estava fazendo isso e não sei o quê. Não, ele se transformou real. Real. Né? Então é isso. Ele está passando no momento da vida dele por calúnia, ingratidão. Né? E se a pessoa não tiver um centro, né? Um centro que eu digo, um centro moral, né? Se a pessoa tiver humildade, ela vai passar por isso legal, né? Não vai ficar chateado, enfim. É exatamente isso, me veio essa pessoa na cabeça. Eu acho que ele se chama Toco. Ai, meu Deus. Ou era Toco o nome dele no carrossel? Ou é o nome dele real? Enfim, não lembro. Se alguém lembrar aqui, me fala. Mas hoje é um menino exemplar, exemplar. É como a gente falou do Paulo, né? Do próprio Paulo que a gente está falando aqui. Que fez tanta coisa, meu Deus do céu, né? Matar tanta gente e depois ele se converteu real. E aí é isso, as pessoas começam a falar do passado da pessoa, apontando os erros que todos nós cometemos quando a gente chega aqui na Terra. Né? Esse planeta de provas e expiações, cheio de ilusão, cheio de atrações que ninguém escapa, ninguém, né? Isso, a Paty fala pra gente, como a gente falou no Evangelho, né? As pessoas esquecem que a vida pública de Jesus foi apenas os 3 últimos anos, e inclusive dos apóstolos, né, Paty? E dos apóstolos também. A gente tem exemplo dos apóstolos, que eram pessoas que tinham seus defeitos, seus pecados. Meu Deus do céu. E também, eu até coloquei aqui para não esquecer, a mesma coisa acontece, gente, como a gente está falando aqui com os missionários, né? Missionários que também tiveram contas bem altas e bem caras, né? Antes de reencarnarem aqui na Terra, né? Vocês podem ter certeza, gente, um Chico Xavier já fez muita besteira. Não é pouco não, não é pouco não, né? Então, em algum momento da nossa vida a gente vai sofrer, né? Com calúnia, né? E ingratidão. Aliás, a ingratidão a gente pode dizer que é quase que diária, né? É quase corriqueira na nossa vida, começando dentro do nosso lar, né? Com a nossa família. Mas é aquilo que a gente falou, é a humildade, é o exemplo. E o melhor exercício para isso, gente, pra gente fazer, é não cobrar. Respeita a posição e o tempo da pessoa. Vocês já perceberam que tem alguns... eu já passei por isso, né? De você querer falar para a pessoa que a pessoa tá errada, que é mentira, blá blá. Mas não adianta. Então respeita. E entender, isso é muito importante, que a gente prega o Evangelho muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Eu posso estar falando, gritando, mas se o meu exemplo não for o que eu estou falando, de nada adianta. E uma coisa importante, manter a disciplina nos estudos e no trabalho do bem. Como a gente pede sempre, né? Como Jesus pede, trabalho no bem.
Não alimentar, gente, sentimentos ruins por aquela pessoa que tá me caluniando, por aquele filho, por aquela pessoa que é ingrata. Lembrar que a gente não pode fazer nenhum favor, a gente não pode fazer o bem esperando o bem do outro, não. Né? Então não alimentar sentimentos ruins. Claro, mostrar para a pessoa sim que ela está errada. Claro, não dá pra gente se calar completamente, mostrar para a pessoa que ela está errada. Mas também mostrar para a pessoa, gente, que você está aberto para o perdão, para novas oportunidades, para uma reconciliação. Isso é a coisa mais linda. É você demonstrar isso para a pessoa. Como disse aqui no nosso Gotas de Esperança, você ter a sua consciência tranquila, né? A paz. Deitar e dormir. Então, tudo que, como Emmanuel fala, tudo que acontece pra gente de bom ou ruim tem a mão de Jesus. Tem a mão de Jesus. Nas nossas dificuldades, nas nossas aflições, Ele está do nosso lado, tomando as providências necessárias para ajudar a gente e vencer os desafios. E, além disso, sair mais forte desses desafios. Se a gente conseguir ter os olhos de ver, né? Os olhos espirituais. E quando, isso nos momentos de dificuldade, né? E quando acontecem as coisas boas, né? As bênçãos, que a gente esquece de agradecer, é por conta dele também. E claro, pelo nosso merecimento. Não adianta só a gente pedir e não fazer nada. A partir do momento que a gente se movimenta, a ajuda vem. Seja em qualquer dificuldade, né? Doença, relacionamento, trabalho, a ajuda vem. Então, por isso, como ele fala, a gente tem o dever de espalhar a boa nova do Cristo, sem ter medo, sem ter vergonha. Tem uma funcionária, me veio agora na mente também, um exemplo, uma funcionária da academia, né, da companhia atlética. Ela é uma funcionária da parte da limpeza, uma querida, uma pessoa muito boa, muito do bem, coração lindo. E eu conversando com ela esses dias, eu perguntei para ela, qual a sua crença? Ela falou assim, eu sou católica, ela falou para mim, eu sou católica. Eu falei, que legal, porque a gente sempre conversa, né, numa brincadeirinha ou outra, a gente sempre conversa, e você acaba tendo alguma ideia, né, do que a pessoa acredita. E pelo que eu converso com ela, nessas brincadeiras, me veio na mente dela acreditar nessa parte espiritual. E aí eu falei pra ela, falei, legal. Eu falei, eu sou espírita, né? Aí ela falou assim pra mim, Paula, eu sou espírita, é que eu tenho vergonha, eu tenho medo. Desse jeito, gente. Eu tenho vergonha, eu tenho medo de falar do que a outra pessoa vai dizer. Eu falei pra ela, não. Principalmente porque hoje em dia não tem mais isso, né, gente? Lá atrás, algumas décadas, realmente existia, né, o preconceito do espiritismo. Hoje em dia não mais. Claro, de repente dentro da sua casa, né, com a família, às vezes até pode ter. Você pode de repente não comentar, mas nunca ter vergonha, nunca ter medo, porque hoje as pessoas estão necessitadas desse lado espiritual, desse lado espírita, desse lado de espiritualidade.
Então, de repente, se você jogar uma sementinha, essa pessoa vai gostar. E é isso, não ter medo nem vergonha. Como Emmanuel fala, nós somos devedores para com Jesus. E Ele perdoa a gente. Mesmo a gente sendo devedor para Ele, Ele ama. Ele perdoa a gente, cada um de nós, né? Até aquele irmãozinho mais trevoso, ama, perdoa e é nosso irmãozinho sim. Como a gente fala, todo mundo tem o seu tempo de evolução, né? O que a gente tem que fazer é ajudar. Então, se a gente, como ele fala, né? Se a gente tiver devedor para com a gente, né? Que a gente possa, como disse o Paulo na carta para Filemon, passar essa conta adiante e deixar Jesus agir e fazer a justiça acontecer. Né? A justiça não é a gente que tem que fazer para o outro, é Jesus, é Deus. Então que a gente perdoe. Então por isso que Emmanuel fala assim, somos dele, de Jesus, né? Como fala aquela frase, por Cristo, com Cristo e em Cristo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Né? É a gente deixar Jesus agir na nossa vida e não se revoltar, deixa o outro no caminho dele, deixar o livre-arbítrio agir. Eu não sei nem se eu já comentei isso com vocês em algum evangelho, mas eu ouço muito as pessoas falando assim, poxa vida, eu procuro agir na minha vida no caminho reto, caminhar no caminho reto, e puxa vida, eu só me dou mal, as coisas são difíceis para mim, são sofridas, e muitas vezes eu não consigo, né? Aquilo que eu quero. Oi, meu amor. Oi, a Jade. Oi, vem cá. Quer falar oi? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem. Vem. Ela foge, eu vou pegar, ela foge. E aí aquela outra pessoa que é ruim, que é do mal, tudo dá certo pra ela. Pá, vai, compra, né? Fazendo coisas ruins, tudo dá certo. Não é? A gente não se pergunta isso? A gente se pergunta, poxa, cadê a justiça de Deus? Que Deus é esse? Primeiro que a gente aprende que Deus não castiga ninguém. Ninguém. E aí, Chico e Divaldo também já falou sobre isso, dando esse exemplo. Aqui na Terra, gente, existe a plantação e a colheita. Uns estão plantando, outros estão colhendo. Então, se eu sou aquela pessoa, poxa vida, eu faço tudo certinho, eu não sei por que nada dá certo pra mim. Caramba, poxa vida, quem sou eu nessa história? Eu sou aquela que eu tô colhendo. Eu não sei por que eu pratico bem, mas as coisas são difíceis pra mim. Eu tive um passado, seja nessa ou na anterior existência. Então eu tô colhendo. Causa e efeito. E aquele cara que, puxa vida, tudo dá certo pra ele, o cara é milionário, mas olha, não faz caridade, não ajuda, pelo contrário,
Ele está plantando. Ele está plantando. Então, quando a gente entender isso, né, quando isso entrar no nosso coração verdadeiramente, essas revoltas acabam. E a gente, né, começa a viver com um pouquinho mais de paz e não desanimar de como tá a minha vida. Não vou desanimar. Eu tô no caminho certo, tô fazendo coisa certa. Então eu vou continuar. Não vou me deixar levar pelas ilusões do mundo, não. Eu sou um servo de Jesus, eu sou um servo do Cristo e vou continuar sendo. Se eu não estou conseguindo aquilo que eu quero, é porque não é o meu tempo. Jesus sabe que não é. Então eu vou continuar no meu caminho, evoluindo, ajudando, servindo. E aí eu vou entender. Mais cedo ou mais tarde eu vou entender tudo o que acontece comigo, tudo o que aconteceu comigo. E por aí vai, a gente começa a entender melhor a nossa real tarefa aqui na Terra. Né? Quando a gente entende que a vida não acaba, tudo muda, tudo muda. Então vamos fazer a nossa prece final. A gente finaliza o nosso evangelho aqui e deixa que a justiça é para Deus, é para Jesus. Perdoa aquele que te calunia, perdoa aquele que é ingrato. Perdoa e segue o teu caminho. A justiça não vai falhar, não se preocupa, mas ela não pode sair da sua mão. Aguardar o tempo de Deus é divino, é isso. Então fecha os seus olhos, essa energia maravilhosa que está aí no seu lar, eu tenho certeza, essa vibração linda, essa frequência da espiritualidade, do bem, espíritos de luz que já estão encerrando o trabalho da limpeza do seu lar, dos tratamentos, dos passes. As águas estão sendo finalizadas na sua fluidificação, os remédios abençoados já sendo colocados. O seu mentor do seu lado, feliz, orgulhoso, te ama mais do que tudo aqui na Terra. É o amor do seu mentor por você. Sejamos muito gratos por esse amor. Sejamos gratos pelos ensinamentos do Cristo. Que a gente possa perdoar, que a gente não guarde nenhum sentimento ruim dentro do nosso coração, dentro do nosso peito, que nenhum sentimento ruim penetre no nosso corpo, trazendo coisas ruins, trazendo doenças, que a gente possa se curar pelo perdão, pelo amor ao próximo. Essa energia que a gente está sentindo agora é a cura, é a nossa transformação. A gente não sabe quando a gente vai fazer a passagem, mas a gente vai fazer da melhor maneira, porque a gente tem a certeza da imortalidade da alma. E por conta disso, a gente não vai praticar nenhum mal para ninguém, nem para nós mesmos e nem para ninguém. Porque nós somos servos do Cristo. É para isso que nós estamos aqui na Terra. Agradecemos a Deus, ao Cristo e todos os espíritos de luz que estiveram com a gente nesse momento do Evangelho. Estamos prontos para mais uma semana abençoada. Finalizamos mais um Evangelho
com muito amor, dizendo graças a Deus que assim seja. Nós somos dele, nós somos dele. Finalizamos, podem beber a água, compartilhem esse evangelho, vamos estudar todos os dias um pouquinho. Se vocês puderem ir lá como eu falei, no YouTube, Paula Sano Espiritismo, lá no início, assistindo de novo os vídeos, relembrando, é muito importante, tá bom? Tamo junto nessa caminhada, gente, um ajudando o outro, sem atrapalhar, sem desejar o mal, é esse o nosso papel aqui na Terra, tá bom? Uma semana abençoada pra vocês, e semana que vem tamo junto, ó, sempre, tá bom? Um beijo, gente, amo vocês profundamente. Tchau!